Boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, está no lusco-fusco entre o meio-dia e a tarde, e queria agradecer muito a presença de vocês aqui nesse sábado, no horário de almoço, né? Todo mundo aqui querendo ouvir mais e pensar mais sobre o que é escrever para crianças. Então, é com muita alegria que o Instituto Estação das Letras recebe vocês nesse segundo Viver de Escrever. Queria dizer que esse segundo Viver de Escrever foi assim realizado nos deu assim algum trabalho, num certo sentido, porque as coisas são tão confusas no Brasil que a gente teve uma hora que eu pensei, ai, não vai dar, mas conseguimos, né? E acho que conseguimos uma programação que vai contribuir com todos, né? Para que todos que gostam de literatura, né, se aproximem mais, com mais, digamos, com um senso crítico maior, com mais envolvimento, né? E mais ainda, né, do que os nossos alunos já têm e que as outras pessoas têm. Então, e é por isso, por essas razões que a gente realizou com todas as dificuldades o segundo Viver de Escrever. Mas não é das dificuldades, eu vou falar das facilidades. Uma delas é trazer essa estrela da nossa literatura juvenil e infantil, que é a Estela Mares, que falo das facilidades porque ela está sempre conosco, sempre disposta a colaborar com o Instituto Estação das Letras, e é uma amiga de longa data, enfim, e acho que ela é uma presença fundamental numa mesa sobre literatura infantil e juvenil, que é escrever. Junto com ela, nós temos aqui a nossa mestra, hoje a nossa mestra, Márcia Cristina Silva, uma escritora, não é, que há pouquíssimo tempo teve seu livro premiado pelo CEPEM, né? O CEPEM. CEP. CEP, eu sempre, essa sigla é sempre do CEP, é a Companhia Editora de Pernambuco, e já acabou também de lançar um novo livro pela Brink Book, tem uma obra de literatura infantil e juvenil admirável, recomendo, para quem não conhece a Márcia Cristina, vá até, coloque, vá buscar, né? Começando pelo Colecionador de Segredos, que é um grande livro, e outros mais. Márcia, obrigado. Vou passar agora a palavra para você que comanda a tarde de hoje, tá bom? Um beijo, obrigada. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Suzana. É uma honra estar sempre aqui participando da estação nesses momentos. Eu sou filha da casa, um pouco sou afilhada também, porque você foi minha primeira professora de poesia. Então, é com muita gratidão também que eu estou sempre aqui participando desses eventos. E hoje com essa escritora maravilhosa, que é a Estela Mares, que é autora de literatura infanto-juvenil, premiadíssima, prêmio João de Barro, prêmio Nestlé, Jabuti. Nossa, são tantos prêmios quando eu fui ver que eu fiquei assim, admirada, sabe, Estela? Assim, como uma pessoa pode ganhar tantos prêmios e ser tão versátil, porque você, além de tudo, você é romancista, contista, poeta e atriz também, assim. Eu fiquei, nossa, tanta coisa para uma pessoa só. Eu fiquei encantada com isso. São múltiplas vozes, né? Múltiplas vozes para uma pessoa. E aí eu queria começar por isso. Assim, você vai fazer uma breve apresentação sua, que você falou que você gosta de fazer, você começa a fazer essa apresentação, e eu vou te lançar essa primeira pergunta para depois, assim, para você, porque em diálogo um pouco com o Ratum falou uma coisa muito interessante sobre a solidão, do escritor ser muito solitário, ser um ser solitário que fala para o leitor que é também solitário. E como você se vê solitária em meio a essas múltiplas vozes aí que te cercam de fala, que estão nos teus livros, nesses personagens? Como é que é Estela no meio de tantas vozes e do silêncio também do escritor? Então, essa é a primeira pergunta para você, e pode se apresentar do jeitinho que você gosta disso, que gosta de se apresentar, né? Nasci juntinho da Serra da Saudade,
Minas Gerais, Dores do Indaiá. Meu nome, Estela Mares. Eu sou estrela do mar. Estrela do mar de Minas. Minas de mistérios. Montanhas de histórias para contar. Eu gosto de começar assim, Márcia Cristina, porque eu já falo sobre o significado do meu nome, né? Que é Estrela do Mar. Eu sou apaixonada pela palavra, pelo significante, pela sonoridade da palavra, e aos poucos eu vou buscar o significado. Para mim, o mais importante no início é a sonoridade, é a música que existe na palavra, não é tanto o significado. Aos poucos é que eu vou buscar os diversos significados que uma palavra pode ter. Então, eu gosto de começar assim, me apresentando assim, para mostrar de primeira mão que eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra e pelas entrelinhas, né? Pelos silêncios, pelas lacunas que serão preenchidas pelo leitor. É um prazer muito grande participar, né, do segundo projeto Viver de Escrever, e parabenizar a nossa querida Susana Vargas, pelos 26 anos, né? Instituto Estação das Letras. É uma grande alegria te conhecer, te ver, Márcia, ouvir a Susana mais uma vez. Nós temos uma amizade já muito forte, muito bonita, e eu admiro demais a maneira como a Susana é aguerrida, é corajosa, e transforma as coisas, e transforma as pessoas. Ela é uma pessoa apaixonada pela literatura, pela leitura, e isso contamina a gente. É muito bom fazer parte desse time. Então, é um prazer enorme estar aqui para a gente prosear um cadinho. Com certeza. Então, você quer começar falando sobre isso, sobre as múltiplas estrelas, assim, sobre as múltiplas... De onde vêm esses tantos personagens assim que aparecem, tantas vozes assim na Estela? Vozes, né? Porque é importante no texto, né? Quando a gente quer contar uma história, é importante que haja uma multiplicidade de vozes, ou seja, não se impõe uma fala, né? Há diversos pontos de vista. Eu acho isso muito importante. E isso remete ao fato de nós mesmos, cada um de nós, ter uma biblioteca imensa, né? Dentro de nós há vários livros. Eu tenho até um título, um livro que se chama, né, que tem um título de Esses Livros Dentro da Gente. Então, cada um de nós é uma biblioteca. E nós somos solitários, ao mesmo tempo, nós somos a humanidade inteira. Quando eu estou escrevendo, eu não sinto solidão. Eu estou ali isolada, né, trabalhando, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto conversando com a humanidade inteira. Então, é aparentemente uma solidão. Eu estou ali isolada. Mas, quando eu realmente estou ali embrenhando, né, me enveredando nas palavras e no silêncio do texto, eu estou rememorando tudo que eu li, né, toda a minha memória, porque escrever é conversar com tudo aquilo que já foi escrito. Então, eu, aos poucos, não vou sentindo solidão, porque eu estou conversando com a humanidade inteira. Eu estou ouvindo as vozes que permeiam as nossas angústias, os nossos medos, as nossas perguntas, principalmente, porque eu acho que escrever é, antes de tudo, perguntar. Escrever é, antes de tudo, linguagem. É, antes de tudo, palavra. Então, eu sou atriz, eu sou professora, eu desenho, eu pinto, eu participei de exposições de artes plásticas, porque eu tenho quadros também de óleo sobre tela, recebi até alguns prêmios também como pintora. Fui a fada Estrela Azul do programa Carrossel na TV Brasília, no final da década de 70 e início das décadas de 80. Mas é muito importante, Márcia, eu dizer que a minha paixão maior mesmo é a literatura. Então, nós temos uma multiplicidade de personalidades, de vozes, e, ao mesmo tempo, nós temos aquela paixão principal, aquele que nos move mais.
Agora que você falou, assim, você falando assim, da sua ligação com artes plásticas, e também na sua literatura eu vejo muito a presença da poesia, inclusive aqui na Mocinha do Mercado Central, você bota Fernando Pessoa, você cita inúmeros poetas. Como é a relação, já que você está falando tanto da linguagem, com a imagem? Como é a sua relação com a imagem, do texto com a imagem? Você Olha, visualiza as coisas antes de escrever? literatura é imagem, né? Literatura é imagem também. Então, tudo que diz respeito ao que se vê, ao que se ouve, ao que se pensa, é imagem. Eu adoro cinema, adoro teatro, fiz muito teatro também. Aliás, uma época eu fui autora, produtora e intérprete numa peça de teatro lá em Brasília, uma peça chamada Corpo Tenso, Voz Passiva. Então, no livro infantil, a ilustração é tão importante. Aliás, a ilustração é sempre tão importante quanto o texto em qualquer livro, principalmente no livro para crianças e jovens, né, que é o tema da nossa conversa. E infelizmente, o plano de governo atual ele está enfatizando mais o tema do que a imagem, né? Então, isso é muito triste, é muito perigoso, porque a imagem é muito importante para a criança, a ilustração. E eu trabalhar assim com audiovisual, com televisão, com cinema, teatro, tudo isso enriquece, porque a literatura é também pintura, é também desenho. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou descrevendo, estou traduzindo também em imagens, né? As pessoas imaginam aquela cena. Então, é tudo uma coisa só. Eu não sei diferenciar, não sei separar. É tudo uma coisa só. Então, isso seria um pouco isso que você quis dizer na sua frase, porque você tem uma frase aqui na Mocinha do Mercado Central, que é: o sonho também é uma boa prática. Então, isso tudo está relacionado ao... É isso que você quis dizer com essa frase, que até você mesmo diz que é uma frase complicada depois. O sonho é uma boa prática, porque enquanto você está sonhando, mesmo acordado ou dormindo, tanto faz, é uma prática. Por quê? Porque o sonho ele atiça a imaginação. E para escrever, a imaginação é importantíssima. É importante a memória, a habilidade, a vocação, o talento, mas é muito importante que você tenha essa capacidade de rememorar, de imaginar coisas que ainda não foram imaginadas. Este livro, por exemplo, A Mocinha do Mercado Central. Aliás, quando eu começo a escrever um livro, eu não sei sobre o que eu vou escrever. Eu nunca sei. E gosto disso. Como se diz lá em Minas, faz questão de não saber. Então, eu começo o livro não sabendo sobre o que eu vou escrever. Mas eu fui levada, neste livro, A Mocinha do Mercado Central, eu fui levada por duas palavras: imagina e mágico. Essas duas palavras pipocaram na minha cabeça, eu comecei a escrever. Aí apareceu a Valentina Vitória Mendes Teixeira Com, que é toda exibida com o nome pomposo dela, né? E ela tem mania de dizer que tudo é mágico. Ai, que coisa mágica! Nossa, essa nossa live é mágica, né, Márcia? Ai, que coisa mágica! Mágico. E a mãe dela tem mania de dizer: imagina, você acabou de chegar aqui, acabei de assar um bolo, acabei de coar café. Imagina, você sempre tem. Imagina, menina. Eu acho lindo acho linda essa mania, né, das pessoas falarem imagina. A gente fala assim: você fez alguma coisa, muito obrigada. Ela fala: imagina. Ou seja, a pessoa está pedindo que a gente imagine. Eu sempre penso assim, que a pessoa está pedindo que a gente imagine. Então, imaginação é fundamental na literatura, porque a partir do sonho que todos nós conhecemos, o que nós temos, né? A cadeira veio da imaginação, né? O vídeo veio da imaginação de alguém, veio do sonho de alguém. Alguém sonhou alguma coisa que ainda não existia e, aos poucos, aquela coisa passou a existir. E esse livro, Márcia, eu costumo dizer que ele é mágico. Com Porque certeza. ele começou com a palavra mágico, a palavra imagina, e ele foi se tornando mágico cada vez mais no decorrer da escrita. Eu não sabia sobre o que eu ia escrever, apareceu a Valentina, apareceu a Maria Campos, que tem um nome muito simples, né? Aí elas se tornam amigas, a Valentina explica para a Maria os diversos significados dos nomes,
A Maria, muito simples, muito singela, porque ela se chama apenas Maria Campos. Mas aí ela resolve viajar, né, por diversas cidades do Brasil. Em cada lugar ela faz de conta que tem um nome diferente, age e reage de acordo com o significado desse nome. E acontecem várias coisas mágicas neste livro. Mas aí depois você passou por um processo assim de estruturação da história toda, depois desse primeiro momento intuitivo que você disse, você pensou na estrutura, na forma, ou ele foi todo intuitivo mesmo? Olha, eu acho que não é intuitivo. Eu acho assim que a gente vai escrevendo sem saber sobre o que vai escrever, mas, na verdade, a gente está trazendo à tona tudo que a gente já foi e é e vai ser. Né? Uma vez a Marina Colasanti disse isso, alguém perguntou para ela, né? Quanto tempo ela demorou para escrever determinado livro, e ela estava com 52 anos na época, ela disse, levei 52 anos. Ou seja, tudo que a gente já foi, né, faz parte daquele momento. E este livro, Márcia, na verdade, assim, o processo de escrita dele levou 8 anos. Nossa! Eu reescrevi inúmeras vezes. Depois que veio, né, aquela memória, aquilo que eu já fui, aquilo que eu sou e aquilo que eu sonho, que eu fiz a primeira escrita, depois disso eu reescrevi o livro, eu reescrevi inúmeras vezes. Aí vem a questão do que você falou, né? de estruturar, de cortar palavras, porque escrever é também cortar palavras, de mudar aquela cena, de ver que aquela palavra ali vai soar melhor do que a outra. Eu tenho essa preocupação gostosa com a sonoridade, de que a palavra, que eu chegue a uma palavra praticamente insubstituível. É claro que não existe isso, mas eu quero que seja praticamente insubstituível. Então, eu corto o máximo que eu possa cortar e eu quero dar o melhor de mim. Então, eu escrevi, reescrevi inúmeras vezes. O meu processo é sempre assim, no mínimo eu demoro 2 anos para terminar cada livro. E a reescrita eu acho uma delícia, porque eu gosto de palavras abandonadas, né? Palavras esquecidas, palavras que as pessoas não usam mais, eu gosto de pensá-las, né? De tirá-las ali debaixo do lodo, pegar aquela palavra, né? Lavar aquela palavra, deixá-la ao sol, né? Para que ela brilhe, para que ela ganhe novos significados. Então, essa minha paixão de buscar palavras antigas faz parte de qualquer livro que eu escreva. Então, por exemplo, os nomes das personagens. Eu tenho uma personagem que se chama Leodegária, que não é um nome comum, né? Eu adoro nomes assim incomuns, palavras incomuns. E a Maria tem um nome comum, Maria. E o que significa o nome Maria? A Valentina Vitória, né? O nome dela significa forte e vencedora, explica para Maria que Maria significa a escolhida, a senhora. E quando Maria descobre que o nome dela significa a senhora, a escolhida, ela escolhe vários destinos para ela. Então, assim, a importância da palavra permeia tudo que eu escrevo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu muito bem. Maria, já falando, né, na sua personagem, você diz que ela é filha da covardia e do perdão, que eu achei muito bonita essa frase. E para você, a escrita seria filha do quê? Você já falou um pouco, assim, se pudesse resumir, quem seria a mãe e o pai da sua escrita? Da minha escrita? O que dá início, né, à minha escrita? A palavra e o silêncio. A palavra é entrelinha. Eu lembro muito daquela frase da Clarice Lispector, frase famosa, mas não custa a gente repetir. Então, escrever é com quem tem a palavra buscando o que não é palavra. Quando essa não palavra, a entrelinha morde a isca, alguma coisa se escreveu. Eu acho que o que me move é a palavra e o silêncio, aquilo que está subentendido. Por isso que eu não gosto de entregar tudo, eu quero deixar lacunas para que o escritor, para que o leitor, né, melhor dizendo, para que o leitor, que também é um escritor, né, enquanto ele escreve a história, ele seja um coautor.
ele termine de escrever o livro para mim. Porque cada leitor tem a sua vivência, tem as suas angústias, os seus medos, as suas perguntas, principalmente. Então, o leitor é um coautor. E ele também tem as suas palavras e os seus silêncios. Ele vai preencher com as suas palavras, os seus silêncios, os seus medos, tudo aquilo que eu disse ou que eu também não disse. É muito interessante porque você aqui também no final do livro, isso era uma outra pergunta que eu ia falar, já que você está falando da palavra do silêncio, como é essa sua relação com a falta também? Aí tem um parágrafo aqui que eu destaquei, que é isso, o significado ou o sentido não está apenas no nome, está também na falta do nome. É instigante imaginar os muitos sentidos que existem na ausência de um nome. E, por outro lado, alguma coisa sempre se esconde, mesmo que se diga o nome. Aí você cita o Dumont, né? Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. Então, um pouco da falta também, né? Como a falta entra também dentro das suas histórias. O José Saramago, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Isso é o que somos. Olha como essa frase é forte, né? Dentro de nós há algo que não tem nome. Isso é o que somos. Então, buscar esse não nome, né? O que não foi dito, esse desconhecido, esse mistério que é cada um de nós, isso também faz parte da literatura e da nossa busca. Então, a falta do nome, a falta, a ausência, ela também é um elemento, é uma característica importante da boa literatura, porque a gente pode escrever de qualquer jeito, contar uma história de qualquer jeito, mas quando você tem o projeto estético de escrever algo que mexa ali com a profundidade da complexidade da alma humana, então há coisas que são invisíveis e que talvez sejam ditas para cada pessoa de maneira diferente. Então, cada pessoa é que vai descobrir o que foi dito ali, pelo não dito. Pela multiplicidade que a palavra permite também, né? A palavra também, né? Pela multiplicidade do significado. Isso. Por aquilo que eu não disse, mas que está nas entrelinhas e que está subentendido. Quando a Valentina Vitória fala que o nome dela significa forte e vencedora, veja bem, forte e vencedora. E no decorrer da história, o que acontece com a Valentina Vitória é algo surpreendente, né? Que ninguém espera e acontece. Então, o que está por detrás da forte vencedora? O que ela não disse e, ao mesmo tempo, disse ao dizer que o nome dela significa forte vencedora? E a Maria, que significa apenas a escolhida, a senhora, um nome singelo, ela não tem um sobrenome pomposo, é apenas Maria Campos. No entanto, se você pensar na palavra campos, no plural, campos, camadas, vozes, né? Diversas coisas a se pensar. Então, o nome singelo, talvez, tenha muito mais coisas a serem ditas do que um nome pomposo. Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. Então, depende do olhar de quem está observando, depende do ouvido de quem está ouvindo aquela história, se ela for contada. Eu gosto muito de ler em voz alta, por exemplo, e quando eu leio em voz alta, adoro ir às escolas. Ai, que saudade de ir às escolas, Márcia, não vejo a hora de voltar. Então, quando eu vou às escolas, né, que eu leio, eu gosto muito de ler em voz alta, acho que a leitura em voz alta é muito poderosa. Então, eu observo assim, os olhos, né, das crianças, dos jovens, eu vejo assim que eles ficam encantados e querem saber o final, e ao mesmo tempo eles estão ali encantados com a palavra e com o tom que eu uso para dizer aquela palavra. Então, cada um está lendo e ouvindo uma história diferente. Não é? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É uma das mágicas. É por isso que você fala, então, aqui no seu livro, assim, aí isso eu achei uma frase interessantíssima também,
quando você fala nesse livro, que eu, por um acaso, também descobri aqui esses livros que a gente Ah, esses conversou. livros, Eu né? encontrei ontem aqui, e você fala do leitor, uma frase aqui que eu achei muito no final, que é: o modo e o tempo que cuidem bem. O leitor é o nosso cúmplice, o nosso olhar de viés, o mocinho e o bandido de toda a história. É por isso que você fala isso também, né? Assim, achei muito legal essa coisa de ser o mocinho e o bandido de toda a história. Sentido, né? Tem hora que ele se identifica com a nossa história, que ele gosta, tem hora que ele não gosta, né? Ele tem os direitos dele, né, do leitor, de não gostar de uma certa cena, ele pode não gostar de uma certa cena, ele chora, ele se alegra, ele se empolga, ele se encanta. Então, essa busca pelo leitor tem que ser uma busca muito sincera e muito verdadeira, né, Márcia? A gente não pode escrever pensando em agradar o leitor com esquemas padronizados. Ó, eu vou escrever sobre isso, porque isso está na moda, todo mundo está falando sobre isso. Não pode ser assim, né? Você tem que escrever a sua verdade. E isso Por é uma mais luta da literatura infantil hoje. Até vi uma das perguntas aí, era sobre isso, exatamente sobre isso. Como escrever num tempo com o mercado, né? A literatura infantil se tornou tão mercadológica. Como lidar, sim, como compor com isso, assim, sim. né? Isso é uma luta que a gente tem, né? Como é que você compõe Geral, com isso o tempo todo, assim, na sua é cabeça? verdade. Em geral, os adolescentes leem esses livros que são livros de massa, né? A gente chama de literatura de massa. Você já sabe o que acontece, o que vai acontecer no final. Então, é apenas contar uma história, não tem um trabalho com a palavra, né? Não tem um trabalho cuidadoso. Agora é hora de almoçar, é lá para fora. Enveredam por textos, né? Por temas que estejam na crista da onda, vamos dizer assim. E, para mim, isso não é o mais importante, não. O mais importante é fazer literatura, e eu acho que cada livro encontra os seus leitores. Eu tenho leitores pelo Brasil afora, fora do Brasil também. Eu converso com os meus leitores pelo WhatsApp, pelo Face. Então, assim, a gente não pode abrir mão da nossa verdade. E, ao escrever para crianças e jovens, a gente tem que ter em mente que não é fácil, porque escrever literatura não é fácil. Independentemente do público-alvo, não é fácil fazer literatura de qualidade. Exige muito trabalho, muita dedicação, muita paixão pela palavra e pelo ofício, pela luta, porque há ainda muitos preconceitos em relação à literatura infantil e juvenil, muitos preconceitos. Muita gente, inclusive autores que escrevem para adultos, tentam escrever para jovens achando que é mais fácil. E aí eles caem nessa esparrela de acharem que é mais fácil e acabam não fazendo literatura. Eles querem dar uma lição, querem ensinar alguma coisa, acabam fazendo um didatismo, né? Uma pedagogia, e literatura não é didatismo. Literatura é arte, antes de tudo. É linguagem, é Exatamente. trabalho com a palavra. Então, aproveita e fala um pouquinho desse teu último livro que você está lançando, Stella. Você falou que você pensou em cada palavra minuciosamente. Fala um Porque eu pouquinho estou dele para a gente. lançando agora, o mais novo, né? É o Alegria Pura, que é uma reedição do meu livro Alegria Pura, que ganhou o prêmio da Bienal Nestlé em 88, ganhou outros prêmios também, é altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Só que agora, Márcia, ele está assim, com um projeto visual maravilhoso, com ilustrações lindas do Eduardo Albini, que é um ilustrador maravilhoso. Então, tem ilustrações assim, belíssimas, sabe? E é um livro assim que ficou encantador nas imagens também. A produção visual dele, o projeto visual dele é muito bonito. Não sei se está dando para as pessoas verem. É um livro assim que me dá muita alegria, e ele é um livro assim. Eu faço isso sempre, mas ele eu acho que é um dos que eu mais trabalhei assim, no sentido de que não haja nenhuma palavra a mais, nenhuma vírgula a mais, que tudo seja praticamente insubstituível. Ele começa assim. Também é um livro que eu não planejei, eu não sabia sobre o que eu ia escrever, e ele começa com uma pergunta. Eu acho que literatura é isso, é perguntar, é cavucar, né? É fazer com que as pessoas sejam provocadas, não é ensinar nada.
Então, eu comecei com uma pergunta. Eu comecei, alegria malsã? Eu já uso uma palavra que é pouco usada. Aquela minha paixão pelas palavras antigas, né? Malsã. Então, algumas pessoas não sabem o significado da palavra malsã. E as crianças e os jovens eles adoram descobrir o significado de uma palavra nova. A gente pensa que eles têm dificuldade. Tem professor que fala assim, não vou adotar esse livro não, porque esse livro tem muita palavra que meus alunos não conhecem. Os professores, alguns professores, né? Eu acho que a grande maioria é maravilhosa, são pessoas maravilhosas, guerreiras, que eu adoro, que eu admiro. Mas alguns poucos acham que o livro não tem que ter palavra diferente, palavra nova, porque isso vai dificultar. Mas a criança e o jovem, eles adoram descobrir o significado de uma palavra nova. Eles adoram a sonoridade de uma palavra que eles nunca ouviram. Então, eu começo. Alegria malsã, 5. Os pratos enfileiradinhos na mesa. 5 pratos de louça emborcada de cada lado, a colher. É de ver? 5 dentro dos pratos, o arroz doce, respingado de canela. O olhar engolindo o silêncio. Olhares de 5. Tem que ser as 5. Assim. Liló, Mazé, Isorina, Dileuza, Célida. Então, eu apresento os nomes das personagens, né? Todas as 5, sem tirar nem pôr. Por tirar um forro. Veja que eu usei o verbo por e depois eu usei o por tirar um forro. Depois colocar outro, aquele, o for bordado de ponta atrás, na frente delas eu desfio. Eu falo de ponta atrás, depois eu falo na frente delas eu desfio. Então, ao mesmo tempo que eu estou brincando com as palavras, usando palavras com seus diversos significados, eu estou trabalhando com o ritmo. Aurícia diz baixinho, Marlúcia diz baixinho. Elas vão ver comigo. Eu disse Maurícia porque na primeira versão a personagem se chamava Maurícia. E agora na nova versão ela se chama Marlúcia. Eu acho mais sonoro. Então eu mexo também nos meus livros quando eu faço uma nova edição. Para mim um livro nunca está terminado. Estela, eu vou abrir agora para as perguntas que eles estão pedindo. As perguntas estão chegando aqui para você. Assim. Que bom. Vamos lá, Tati, você tem as perguntas aí? Porque eu sei que... Oi, Márcia, eu te passei para o seu chat para ficar mais fácil para você olhar as perguntas, porque aqui, como passa rápido... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu pensei que a Tati estivesse aí com o negócio das perguntas, porque eu sou ruim para ficar vendo aqui. Então eu faço. Faz, porque eu presto atenção, eu vejo as perguntas. Então, deixa eu ver aqui, as duas coisas. Faz você. Não, tudo bem. É que na mesa anterior a gente fez assim. Vamos lá, só um minutinho, então, porque agora, como são muitas informações aqui... É porque eu fico atenta. Vou falar aqui. Primeiro foi a Delaine Brasil. Ela perguntou como é escrever para crianças e jovens hoje em dia, onde a internet e o consumismo parecem ter acelerado, fragmentado e descartado ainda mais os saberes. Elaine? O nome é Elaine? Delaine. Delaine? Delaine Brasil. Eu conheci esse nome, Delaine. Delaine, você faz uma pergunta muito interessante. Se o escritor ficar preocupado com isso, né? Com essa concorrência, com a internet, com o que existe de diferente, né, da literatura escrita, ficar preocupado com isso e não agir, não reagir, não trabalhar, não buscar novas formas de contar histórias, mantendo o seu projeto estético, ele pode ficar bloqueado. Mas é importante que o escritor seja sempre uma pessoa corajosa, aguerrida, que ela saiba conviver com essas novidades, né, com as novas tecnologias, e, ao mesmo tempo, não abrir mão do seu projeto estético, porque a literatura em si, o texto literário em si, ele é de uma riqueza, de uma profundidade, de uma beleza, que isso, ao ser conhecido, né, quando a criança e o jovem tomam conhecimento dessa beleza, ele passa a ter certeza de que ele gosta da nova tecnologia, ele gosta daquelas novas linguagens, mas ele também pode amar, pode gostar da literatura, porque a literatura é uma riqueza
incomparável. Todas as linguagens são importantes. Cinema, o teatro, o YouTube, né? Tudo que existe nessas novas tecnologias, mas o que existe num bom texto literário é insubstituível. E a criança e o leitor descobrem isso. Às vezes, com a mediação de um bom escritor, né? Ou de uma boa professora, de um bom professor. Então, daí a importância dos bons mediadores de leitura, que fazem com que a criança e o jovem descubram, né? Eles são a ponte para que a criança e o jovem descubram que o texto literário tem uma riqueza, uma profundidade que outras linguagens não têm. Então, ao descobrir isso, a criança e o jovem descobrem que ele ou ela, né, pode conviver com essa linguagem moderna e com essa linguagem eterna, que é a linguagem da literatura. E eu conheço crianças e jovens que não abrem mão do livro de papel. Já leem no Kindle, no e-book, mas são apaixonados pelo livro de papel, porque elas são encantadas pelo livro de papel. Então, todas as artes podem conviver. Então, a gente não pode ter medo. A gente tem que continuar com o nosso projeto estético, fazendo com que ele seja algo tão importante, né, e tão profundo, que ele converse tanto com a complexidade da alma humana, que ele não vai perder em nada diante das novas tecnologias. E eu sempre penso que a literatura é a arte que mais conversa com a profundidade da alma humana. Nenhuma outra. Nem cinema, nem teatro, nada. A literatura é a arte que mais conversa com todos os nossos medos, nossos traumas, nossas tramas. Porque no texto tem pintura, no texto tem cinema, no texto tem teatro, no texto tem imagem, no texto tem audiovisual, no texto tem tudo. Daí a riqueza de um bom texto literário. Camila, tem mais outra pergunta? Temos sim, vamos lá. Escrever é reescrever, né? Ana Margarida. Principalmente é reescrever. É quando você reescreve inúmeras vezes que o texto se torna um texto literário de verdade. Porque ao reescrever é que você vai burilar, né? Vai fazer aquela carpintaria para que cada palavra tenha o seu lugar, né? o seu espaço verdadeiro. Aquilo que eu falei antes, né? Que, de certa forma, ela se torne insubstituível. Então, reescrever. E eu acho, assim, que reescrever é o momento mais gostoso, sabe, da escrita. Porque você já tem ali a história contada. E, para mim, o tema e a história, claro, são muito importantes. Mas, para mim, o mais importante é o modo de contar essa história. Então, é na reescrita que eu realmente vou determinar esse modo como eu estou contando a história. Então, a forma de contar a história é muito importante para mim. É isso que faz a diferença, né? Que diferencia, na verdade, né? Uma boa história está tudo na forma, né? É o estilo do autor, o modo de contar. Por exemplo, uma contadora de histórias. Vamos pensar numa artista diferente. Uma contadora de histórias. Ela pode contar uma história de um jeito assim bem monótono, né? Se ela contar a história de um jeito não monótono, de um jeito emocionante, porque ela se apaixonou por aquela história, ela conhece bem a história, e vai contar, ela nem precisa de adereços. Se ela contar apenas com a palavra, com o livro na mão, eu gosto muito de contar a história com o livro na mão. Eu gosto de, sabe, mostrar o objeto livro. Então, se ela contar essa história, se ela ler essa história de um modo encantador, pronto, está feita a mágica, está realizada a mágica. Porque é o modo de contar. Porque senão todo mundo faria literatura de boa qualidade da maneira mais fácil possível. E não é fácil, não é simples.
E esse modo está muito ligado ao amor, né, Estela? Assim, ó, tudo que você faz com amor, se jogando mesmo com toda a intensidade, você encontra a sua própria forma também, né? Assim, está um pouco ligado a isso, né? Essa própria forma que a gente vai descobrindo ao longo da vida, não é, Marcia? Ao longo da vida a gente vai descobrindo. E nas minhas oficinas de leitura e escrita, a minha oficina se chama Letras Mágicas. Viajo muito pelo Brasil inteiro dando essa minha oficina, não vejo a hora de voltar a elas. Eu falo muito sobre isso, que cada um tem que buscar a sua própria voz, o seu jeito, o seu olhar sobre o mundo. A gente pode partir de um autor querido, né? Muita gente compara os meus livros. Ah, Estela, seu livro lembra muito o Guimarães Rosa por causa da sua mineiridade. E realmente, o meu texto tem mineiridade. Eu faço questão, como se diz lá em Minas, que ele tem essa mineiridade, né? Eu sou mineira, minha alma é mineira, eu tenho um vocabulário mineiro. E ao ser mineira, né, ao falar da minha aldeia, eu falo do mundo inteiro, eu falo do universo todo. Mas eu estou sempre buscando a minha voz, o meu olhar. E esse amor de que você fala é fundamental, esse amor, essa dedicação. Surge uma nova tecnologia, eu não tenho medo, eu trabalho com ela. Atualmente, por exemplo, nós estamos usando as lives, viva a nova tecnologia. Não é possível a gente se encontrar, então a gente usa a tecnologia. Eu converso com os meus leitores também através de lives, várias escolas estão entrando em contato comigo, leram meus livros, aí querem conversar comigo, então a gente conversa através de live. Só que quando, na live, eu pego um livro e leio um trecho, essa leitura que eu faço tem uma mágica que remete ao livro. Aí as crianças e os jovens querem ler um livro de papel. Por quê? Porque eu chamei a atenção delas para o texto escrito e elas querem ver no papel o texto escrito. Então, ou seja, as novas tecnologias são as nossas aliadas. A gente pode usá-las para incentivar o gosto pela leitura do texto literário no livro de papel, principalmente. Com certeza. Essas coisas convivem harmonicamente se nós quisermos, se nós tivermos esse amor de que você falou, né? Essa paixão. Tudo vem para somar, né? Para somar, na verdade. Não podemos ter preconceito. Eu já trabalhei em televisão, por exemplo. Uhum. Eu não posso ter preconceito em relação. Eu vou em breve trabalhar no cinema, eu vou trabalhar em cinema também. Então, eu não tenho preconceito. Eu uso todas essas artes para chegar ao objeto livre, ao texto literário, que é o meu amor mais incondicional. Camila, tem mais perguntas? Tem sim. Se eu não me engano, é do Dilson. Boa tarde, prezada Estela. Quais recursos são mais recorrentes em seu fazer literário para gerar a dimensão lúdica da linguagem tão necessária à literatura juvenil? Eu não entendi o início da pergunta, Camila. Boa tarde, prezada Estela. Quais recursos são mais recorrentes em seu fazer literário para gerar a dimensão lúdica da linguagem tão necessária à literatura juvenil? Ele usou a palavra recursos, foi, Camila? Isso. Sim. Foi essa palavra que eu não estava entendendo direito. Quais recursos necessários, né? Ele pergunta. Quais recursos são mais recorrentes em seu fazer literário? Ah, tá. Entendi melhor agora. Os meus recursos mais recorrentes. Bom, Dilson, né? Dilson, querido, olha, eu posso dizer, adorei essa pergunta, eu posso dizer, Dilson, que os meus recursos mais recorrentes são a palavra que não seja muito comum. Eu sempre sou guiada por uma palavra meio desconhecida ou esquecida, né? Abandonada, que eu gosto de trazê-la de volta à vida. Eu gosto de trabalhar com metáforas, eu acho que literatura é metáfora, é imagem. Eu gosto de trabalhar com elipses, né? de coisas que eu corto, que eu deixo de dizer e que, ao mesmo tempo,
nas entrelinhas, né, dizem as coisas. Eu gosto de trabalhar com metáfora, com elipse, eu gosto de trabalhar com ironia, né, um recurso linguístico que eu uso muito, a ironia. Que mais? Eu gosto muito de usar o dicionário. Eu sou uma apaixonada pelo dicionário, adoro folhear o dicionário, Dilson, e ficar ali, sabe, folheando o dicionário, procurando uma palavra, assim a esmo, de repente eu acho uma palavra, por exemplo, a palavra terlita, que eu descobri assim a esmo, folheando o dicionário. E essa palavra terlita, que significa faladeira, né? A pessoa que fala muito é uma pessoa terlita, passou a fazer parte do meu repertório linguístico, né? Passou a fazer parte das minhas histórias. Então, acho que esses são os meus recursos principais. Além disso, né, a memória, eu escrevo aquilo que eu já li muito também, né? Os meus autores queridos, né, estão comigo o tempo todo. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou rememorando a Cecília Meirelles, a Clarice Lispector, Monteiro Lobato, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, tantos outros autores maravilhosos, Graciliano Ramos, me influencia muito também. Então, todas as leituras por meio da minha memória, estão trabalhando ali junto comigo, o dicionário, e esses recursos linguísticos que fazem parte. Assim, eu não fico pensando, eu vou criar uma metáfora, não é assim, não. É que no decorrer da escrita, elas vão surgindo, porque fazem parte do meu universo simbólico, né? A literatura é um universo simbólico que aparece no papel, vem da minha memória, vem da minha imaginação, vem principalmente das minhas perguntas, e aí, aos poucos, o texto vai sendo tecido, né? Texto tecido. E esse tecido, essa textura, essa fazenda, esse pano, né? Esse bordado que aos poucos eu vou fazendo, é como se as palavras fossem agulhas, né? Que eu vou usando aquelas agulhas e vou fazendo bordado, eu vou costurando um texto, corto aqui, corto ali, ao mesmo tempo escrever é costurar, é bordar, tudo isso faz parte dos meus recursos para escrever. Eu acho que é isso. Camila, ainda temos tempo para mais perguntas? Como é que está aí? Como é que estamos de tempo? A gente já está quase chegando no final, tá? Falta mais ou menos uns 6 minutinhos. Por agora não tem mais perguntas, tá? Tá. Eu vou pedir para a Estela, então, ler, que ela queria ler uma parte desse Perfeito, livro. Excelente. E depois eu vou fazer também, vou ler uma partezinha desse mesmo livro que eu tinha separado para fazer uma pergunta para ela, e a gente termina ela respondendo a pergunta. Excelente. Eu gosto de ler esse trechinho, porque ele fala muito do lugar do escritor, né? Do ambiente do escritor. Então, é um trechinho que fala assim: se você quiser ser escritor, né? Aí vem. Convém arrumar um lugar agradável para escrever. Uma biblioteca empilhadinha de livros por todos os lados seria o ideal. Colocar a mesa com vista para o pé de jabuticaba seria a glória. Se nada disso for possível, dar um jeito de ter, pelo menos, o seu tugúrio, o seu aconchego, ainda que escreva com a televisão ligada ou com a mãe esgoelando. Vem, meu filho, anda, termina de guardar as coisas que você espalhou pela casa toda, pelo amor da hóstia consagrada. Essa menina desordeira, crê em Deus Pai. Ou então, que era o que eu ouvia quando menina, né? A minha mãe dizia: desse jeito, minha filha, quando você casar, o seu marido vai almoçar e jantar livro. Você só pensa em livro, hein? O que vai ser de você? Vive escrevendo essas coisas sem pé nem cabeça. E sem futuro? Isso tem presente. Garante a aventura presente. Vamos lá. Converse com a sua mãe. Diga-lhe que esse proseio já mudou. Os tempos são outros tais. Já tem muito menino homem que divide as tarefas domésticas. Insisto, arrume um bom lugar para escrever. O requinte seria um sótão ou um porão. E trate de ter uma gravura por perto, uma cafeteira, um pratinho com biscoitos,
um suco de laranja e um vaso de begônias. Mas a gente escreve em qualquer lugar. Em ônibus, avião, até num quarto escuro, sem comida, sem consolo, sem notícias. E escrever já é em si um lugar mágico de se viver. Maravilha! Então, é isso aí, né, Suzana? A própria escrita, o próprio ato de escrever já é um lugar mágico. Então, se você tiver uma vista para um pé de jabuticaba, é maravilhoso. Mas se não tiver, qualquer lugar serve. Vou terminar. Tem mais um tempinho ainda ou não? Acabamos aí, Suzana. A Camila é que... Você acha que eu sei? Camila, Oi, pessoal. Falta 5 minutinhos. Falta 5 minutinhos. Então, pegando o seu livro aqui, que é exatamente esse que você estava lendo, esses livros dentro da gente, que é o mesmo que eu achei por coincidência aqui em casa. Vai ser reeditado agora pela Imperial Sirene, com José Prado. Eu vou ler o último, que está até na contracapa, deve ter mantido, né? Não sei se manteve assim, igual, né? A contracapa. Agora, um trechinho que diz assim: convém podar galinhos de era transbordantes de um muro caiado. Arrancar as folhinhas amarelas de tufo de violetas. Ajuda a ver o que está sobrando, o que derrama e fala demais. Escrever exige diploma de outono nas folhas da alma, para ficar no puro tronco, lidar com as mortes, com os cortes. Eis a matéria-prima, o sentido da vida do bom escritor. Então, me diz uma coisa, Estela, você escreve também para transcender a morte? É uma forma de também conseguir criar além da morte, sim, também criar, ser um pouco Deus nessa brincadeira com as palavras, é um pouco para isso, dessa mágica que você falou, que as palavras fazem, para você é um pouco para isso também? É muito bonita essa leitura que você faz, né, de superar a morte. Cada um faz a sua leitura, e é interessante isso, porque a gente tem que ter coragem de cortar as palavras, né, que estão sobrando. Então, eu começo assim: convém podar galinhos de era transbordantes de um muro caiado. Então, às vezes, quando a gente está escrevendo, a gente tem essa tentação de dizer demais. Por exemplo, usar muitos adjetivos, né? Quando você usa vários adjetivos de forma proposital para atender, né, a uma determinada atmosfera do texto, muito bem. Mas se você observou que os adjetivos estão sobrando, que aquilo está enfeitando demais, e literatura não é enfeite, né? Tanto que eu falo no puro tronco, ou seja, dizer o essencial. Porque se ficar sobrando demais, não vai encantar, vai ser algo muito diluído, algo que o leitor vai achar pobre, porque o leitor ele é muito inteligente, né? O leitor que já é leitor mesmo, que é um leitor exigente, e existe aquele leitor que é um leitor, existe aquele leitor que é um leitor de livros de massa. Então, ele adora dizer todas aquelas coisas e tal. Mas o leitor mais exigente, que é um texto literário, ele quer algo com que ele se identifique e que ele seja também o coautor. Eu penso assim. Então, por isso que, para mim, no meu projeto estético, eu acho que tem que haver o puro tronco. Não posso dizer tudo. E, de certa maneira, isso é a morte. Eu me livrei de certas palavras, eu matei algumas coisas para que haja alguma vida naquilo que sobrou e que é o essencial, naquilo que realmente importa. Então, por isso que a palavra morte aqui, que eu falo, lidar com as mortes, com os cortes, eis a matéria-prima, porque, de certa maneira, escrever é brigar com a morte, né? Dizer, não, 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 eu não quero morrer, né? E, de certa forma, você fica ali vivo. O escritor continua vivo ali nas histórias, no livro dele, quando ele não tem mais o seu corpo físico aqui na Terra, né? Então,
ele continua vivo através do seu texto. Mas quando eu escrevi isso aqui, eu não pensei na morte nesse sentido. Depois que eu fui ler e reler, eu comecei a pensar. Porque o texto é assim, o texto não termina. Cada vez que você lê, né, você vê um novo livro, você faz uma nova leitura. Então, é difícil também essa leitura de a gente, o escritor, dizer para a morte, não, peraí, eu vou brigar com você. E o leitor ganha muitas vezes. Ele renasce. Muitas vezes o escritor, até o leitor também, né, Márcia? Está deprimido, está triste, ao ler um bom livro, ele renasce. Ele brigou com a morte, porque a depressão é uma maneira de morrer, Aliás, nós morremos todos os dias um pouco. Nesse desgoverno, né, que está no Brasil, nós estamos morrendo cada dia um pouquinho. Né? Estamos lidando com a morte todos os dias. Nesse desgoverno, que é uma pulsão de morte. Esse desgoverno é uma pulsão de morte. Então, ao falar sobre literatura, nesse projeto lindo, né, do Instituto Estação das Letras, nós estamos dizendo, não, é como diz a Conceição Evaristo, se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho certeza que saímos todos mais vivos hoje daqui, viu? Deste encontro, todos mais vivos. Umas palmas para... Maravilhoso. Muito obrigada, Estela. Muito obrigada por nos reavivar. Estávamos todos precisando. Muito obrigada. Parabéns, Suzana, mais uma vez. Alguém colocou fora Bolsonaro, eu não pude não dizer fora. Dia 2 de outubro estaremos lá, né, Suzana? Isso aí. Outra coisa, Estela, já que você dá essa oficina em todo o Brasil, você vai dar dentro do Instituto Estação das Letras. Já está encomendada. É uma oficina assim... Pego no ar. Muito boa. E eu já estou inscrita, Suzana, e eu já estou inscrita. A gente vai trazer você aí logo, 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 logo. Vamos. Que então, bom. Assim, obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Queria muito agradecer, né, a Estela, né, essa disponibilidade para vir, porque ela está sempre conosco, né? E a Márcia também, essa participação, essa parceria, né, brilhante aqui junto com a Estela, indo aos pontos de interesse, né, de todos, e a presença de vocês, né, todo mundo como o seu sanduichinho do lado, que é meio-dia, depois eu vi que a gente não deu, assim, deu só 20 minutos, eu acho. É verdade, a gente não deu pausa como ano passado. Podia ter dado uma pausa para o almoço e acabou indo, mas a gente, como os públicos são muito diversos às vezes, né? Então eu vou convidar vocês para a próxima, que é daqui a 20 minutos, com o Marçal Aquino, sobre o conto como gênero. Marçal é um grande contista, é um grande escritor, né? Roteirista, contista, né? Enfim, e ele vai trabalhar, a ideia dele é trabalhar um conto dele mesmo, mostrando como é que ele construiu esse conto. Ah, que bacana! Barato. Convidada de honra. Tá convidada. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, muito obrigada. E aí, vamos lá. Vamos daqui um pouco, então, nos encontrar de novo, tá, gente? Beijo. Estela, obrigada. Eu que agradeço, Suzana. Obrigada. Beijo, obrigada, pessoal. Beijo, Estela. Tchau, obrigada, Estela. Você é uma ótima mediadora, Danadinha. Obrigada, Estela. Maravilhosa. Obrigada, tchau. Tchau.